Na semana anterior, nós fizemos o centro do prato, concluímos até a segunda barra. Agora nessa, nós vamos dar continuidade à próxima etapa. Vamos então primeiro fazer um aquarelado nessa segunda base. É uma técnica que a gente pode misturar com o trabalho e que o resultado fica bem legal no final. Como é que funciona? Nessa segunda base, que são quadriculadinhos, nós vamos molhar o pincel na tinta que nós usamos, o mesmo tom de amarelo, só que vamos colocar um pouquinho de água para que ela fique bem aguadinha. Isso mesmo. E vamos correr o pincel. Como é que fica as bolinhas aí? Ela vai aparecer. Depois nós vamos fazer o acabamento, que são os risquinhos. Daí você vai e as fazer bolinhas. as bolinhas. Então, primeiro nós vamos fazer aqui um fundo aquarelado, porque em cima desse fundo aquarelado depois a gente vai fazer o trabalho com os contorninhos certos e as bolinhas. Então, primeiro fundo aquarelado. Vamos começar com o amarelo. Ó, ela é bem aguadinha, tanto que ela aparece, ó, que nós desenhamos embaixo. Do amarelo nós vamos pro verde claro, mesma coisa. Vamos deixar o verde claro, que nós já usamos esse mesmo verde claro aqui. O verde de abacate? Isso. O nome é chique, esse verde é um verde chartreuse. O nome é francês, como é que é o nome? chartreuse. O nosso famoso verde abacate. Só para os enjoados que é chartreuse. É. Vamos aqui, ó. Pegamos um pouquinho do amarelo e um pouquinho do verde. Vamos continuar aqui, ó. Não precisa ficar certinho. Corra o pincel na direção. Mas você não preenche todo o espaço ali, então. Não, você porque dá um sombreado ele vai uma cor vai entrar na outra. Então eu vou no amarelo, caio pro verde e vou finalizar com o azul claro. Ai, até imagino o resultado disso tudo. Ó, passei. Bem colorido. Ele fica muito bonito depois, Tamires. Porque o prato italiano, ele é bem colorido. E é o que a gente observa mais, né? É. E o prato português se usa muito o preto, o branco e azul, né? É. Que Ele é é lindo, monocromático. tanto azulejo, como muitas outras obras de arte, peças decorativas, né? É aquela nossa conversa de saber o que está fazendo, né? Exatamente. O prato decorativo, se você escolhe um italiano, você vai para essas cores mais vibrantes, verde, amarelo. Ó, agora eu já vou cair aqui, como já está na minha borda, naquele mesmo tom de azul claro que eu já usei aqui. Eu vou deixar ele também aguadinho, um pouquinho de água lá bem molhadinho. E vou em cima do meu verde aqui, ó. Parece estranho, mas o efeito é bem legal. Na queima, as cores se misturam. Então, nós vamos passar uma aguinha aqui para dar... Fica um degradê? Mais como um degradê. É um trabalho diferente com a cerâmica esse. A gente junta uma técnica bem moderna com... Muitas pessoas acham que a cerâmica é muito difícil de pintar e que tem que cuidar muito porque ela mancha fácil. É verdade, Cibele? Ela chupa a tinta. Como o material é poroso, a absorção da tinta é mais rápida. Mas ela não é difícil de pintar, porque você também tem muito recurso, né, Tamires? A gente não tem como em outros tipos de pintura, nós não podemos usar borracha. Aqui a gente usa lápis borracha. Isso. Vendo? Você fez uma incorreção, você vai deixar secar. Essa tinta vai ficar em cima da cerâmica, a tal da areinha que a gente fala sempre. E você vai utilizar o lápis borracha para fazer essa tua correção. Então, se por um lado ela tem esse fator de ser porosa e puxar, por outro, ela te permite uma correção com mais facilidade. Então, não tem essa parece difícil? Não sei, até nem se parece. Ela é muito gostosa de fazer. É um acessório que não pode faltar no artesanato, então é a borracha e o lápis borracha. O lápis borracha é fundamental importância. Entendeu? Ai, que eu digo. A gente várias vezes durante a escola diz, ai, abençoado lápis borracha. A gente cansa de ouvir isso aqui. Um dia eu pinto bastante, outro dia eu apago. Ó, então ele vai ficar, tá vendo? Ele vai ficar manchadinho. É assim que a gente realmente quer que ele fique, não é com outro efeito. É essa a proposta, né? Essa pintura. Entende? Porque depois nós vamos fazer um contorno, filetamos e fazemos o contorno.
E até coloquei mais um pouquinho de tinta para o colorido ficar mais vivo. Nossa, fica show. Então fechamos aqui a barra. Depois a gente vai vir com o acabamento filetar, que a gente fala, né? Que a gente faz com o pincel fininho e os contornos da peça. Agora, na continuidade da barra, nós vamos trabalhar aqui com o amarelo limão. Nós vamos repetindo as mesmas cores, né, no prato e trabalhando com as sombras. Então vamos lá. Você vai até o fim com essas cores? Com essas cores, porque também você não pode fazer, você tem que fazer as cores conversarem, né? Sim. Então, se eu uso esse verde aqui, eu posso até usar um verde como sombra, mas eu vou ter que ter uma tonalidade outra para fazer um equilíbrio na peça, que é o que vai fazer ficar bonito, né? Então, o tom de amarelo com o mandarino e esse laranja, com o laranja, ele não pode, se você colocar muita cor, ele vai até perde a harmonia, né? Conversa demais, muita informação, em vez de ficar agradável, fica desagradável o olhar. Então, a primeira coisa que a terceira barra já. Vamos preencher aqui. E os desenhos vão variando. Depois do primeiro prato, você começa a olhar fotos e perceber, essa aulinha que nós demos de desenho, você percebe como os pratos são feitos. Você vai pegar variadas formas, variados pratos e vai perceber como, já sei, já entendo como... Você passa a entender como é que ele funciona para ser feito, como você desenha, como é que você pinta. Então é só uma questão aí é só técnica mesmo. Nós fechamos o círculo com essa pontinha então amarela e a sombra que nós fechamos dos dois lados em mandarino. Agora nós vamos para continuidade, que vai ser outra cor. Nós vamos utilizar aqui o azul, o mesmo azul que nós usamos lá, porque nós vamos conversando com as cores no prato, com as mesmas cores. E esse é aquele azul que a gente usa com o fundo branco. Então nós usamos no azul esse fundo branco, nós aproveitamos o fundo do prato. A tinta bem molezinha, passamos na lateral para fazer a sombra e vamos lá, com o mesmo movimento do desenho. Por isso que quem desenha pinta mais fácil, porque já usou o mesmo movimento para desenhar. O movimento que você usou no desenho, você vai usar para pintar. Então, marquei a minha pincelada, pode fazer correções no desenho. 2, 3. 1, 2, 3. A tinta, quando molhada, antes de queimar, é bem diferente da tinta depois de seca. Depois de seca, ela fica menos transparente e a cor já aparece mais. Basta você ver esses mais molhados, ficam mais escuros, né? Os azuis que já estão mais claros. A mesma coisa nós vamos fazer no andar de cima aqui. Com o desenho passa maior. Nós vamos aproveitar que estamos trabalhando com azul e é o mesmo movimento. Já vamos deixar pronto esse aqui, Mesma coisa. 1, 2, 3. Então, nós concluímos essa etapa com azul, toda a volta do prato. E vamos para a seguinte. A seguinte, o que é? Na seguinte, nós vamos usar um pincel linear, que é esse aqui. Ele tem a cerda um pouco mais comprida do que o normal e ele serve para carregar a tinta. Então, você passa nele, gira e vai fazer aqui um xadrezinho nesse espaço vago contínuo aqui, entre o primeiro e o segundo desenho de azul claro. Então, eu passo as riscas, as linhas no sentido e vou cruzar com as linhas em outro sentido. Não é quadriculado, não precisa ser medido, ele é mais ou menos equilibrado, não tem a finalidade de ficar certinho, não é essa a proposta. Nós vamos agora para o amarelo, vamos fechar a roda ali, preenchendo essa parte toda de amarelinho, como nós fizemos aqui. Nós vamos repetir a mesma coisa. Toda amarela. Vamos voltar com o pincel na base amarela. Eu vou tocar no mandarino e vou fazer a lateral dele em mandarino. No pincel carga dupla, amarelo e laranja, mandarino. Girei o pincel para fazer o outro lado. Amarelo, lavei, tirei o excesso.
Pincel na base amarela, lateral mandarino. De um lado e do outro. Aqui ficou mais forte, então eu vou na água. Eu vou dissolver essa lista, porque nós não queremos a lista, nós queremos a sombra. Então, eu vou deixar secar ali. Então, isso nós vamos fazer em todas as pontas amarelas até o finalizar da roda. Este final do prato aqui, nós vamos usar uma cor fechada. Nós escolhemos esse mesmo tom de azul mais escuro que nós fizemos no xadrez. Então, como que funciona? Eu vou passar a primeira mão, ela é uma mão que fica mais aberta, né? Porque a cerâmica já vai absorver a umidade, então ela fica mais abertinha. Mas aqui, como a cor é escura e nós queremos aqui especificamente, não é sombra, não é nada, nós queremos a cor fechada, nós vamos passar aqui 2 a 3 mãos de azul. Como é que nós passamos esse azul para ele ficar fechado? Nós trabalhamos com a tinta em cruz. Então, a gente passa para um lado, depois puxa para o outro. Porque é uma maneira de você não deixar, de você garantir que não fique a peça falha. Bom, aqui nós vamos fazer um acabamento nessa faixa que ficou só o xadrezinho, para dar mais um coloridinho. Então, nós vamos trabalhar com a mesma coisa da sombra com azul claro. Essa sombra que também é no azul escuro, também é com água. Ela não tem outra tinta, ela não tem outra base. Então, a gente faz um lado o azul e outro lado a água. Finalizar a volta com a sombra azul, o amarelo e o azul, conforme a gente já combinou, e essa parte vermelha. E daí nós voltamos com o prato pintado para finalização na próxima aula.